Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live especial de hoje, o tema Como Viver o Agora. Vamos chegando, vai chegando aí para poder assistir e partilhar esse momento, no qual nós vamos falar desse tema que é uma ousadia. É uma ousadia da minha parte querer chegar falando desse tema, um tema tão complexo, um tema complicado de entrar na cabeça das pessoas, assim como foi complicado de entrar na minha cabeça, mas que precisa ser falado, precisa ser apresentado, precisa ser comentado, né? Para que as pessoas consigam entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Boa noite, Ana Maria, boa noite, Ellen, boa noite a cada um de vocês que está chegando. Vamos chegando aí nessa live especial de aniversário. Como diziam aquelas propagandas de loja antigamente, né? O aniversário é meu, mas o presente é de vocês. Obrigado, Ellen. A Ellen tá falando que entrou só para cantar parabéns. Então, já vai cantando aí que eu vou ouvindo daqui, tá? O aniversário é meu, mas o presente é de vocês. Eu fiz questão de fazer essa live hoje, primeiro porque era possível, porque eu teria esse tempo. Segundo, porque eu acho esse tema muito relevante e ele fez muita diferença na minha vida. Como viver o agora. A Ellen está desejando parabéns para mim. Obrigado, Ellen. Muito obrigado. É uma gratidão, é uma alegria poder estar aqui no dia de hoje, no dia do aniversário. Obrigado, Ana Maria, estar aqui falando desse tema com vocês, partilhando isso que faz tanta diferença para mim. Bom, em primeiro lugar, é uma ousadia da minha parte querer falar sobre o poder do agora para vocês. Por quê? Porque eu sou um aprendiz. Eu sou um aprendiz disso aqui. A cada dia eu estou procurando aprender um pouquinho mais sobre como viver o agora, como viver o momento presente. E a cada dia eu tenho aprendido um pouco mais. O que me tranquiliza para falar sobre isso, mesmo sendo um aprendiz, é a fala da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que eu não sei em qual filósofo ela se baseia, mas ela diz o seguinte: quem é o melhor professor? É aquele que está um degrau acima, não é o que está no topo da montanha, porque aquele que está no topo da montanha, ele está muito longe do discípulo que está mais embaixo. Então, o professor, muitas vezes, é um colega que andou um degrau a mais, é só isso, e é isso que eu sou. Eu sou apenas um colega que talvez tenha andado um degrau a mais nesse tema que eu vou falar com vocês hoje. Nós vamos tentar fazer uma live mais colaborativa. Nós vamos tentar. Eu sei que muita gente vai entrando e saindo, mas mesmo assim nós vamos tentar fazer uma live colaborativa. Várias vezes eu vou pedir isso para vocês. Eu vou pedir que vocês participem de vez em quando, mandando uma mensagem, mandando aqui a sua resposta. O que é viver o agora para você? E como viver o agora? Tá bom? Vai partilhando. Como é que você pratica isso? Como é que você traz essa prática para a sua vida? Ou você tem tentado e não tem conseguido praticar o agora? Eu começo essa live contando uma história. Eu me graduei em filosofia em 2005. Finalizei o curso em 2005. Colei grau em 2006, finalizei o curso em 2005. E a monografia que eu escrevi, o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, teve o seguinte tema: viver é sofrer. Foram 43 páginas provando que a vida é sofrimento. Baseado num filósofo chamado Arthur Schopenhauer, o filósofo, um dos mais pessimistas da história, se não o filósofo mais pessimista da história. E Schopenhauer, ele falava muito sobre como a vida é sofrida, como a vida é pesada, como a vida é um sofrimento. Mas mesmo Schopenhauer, mesmo esse filósofo que apresentava esse tema tão pesado, ele apresentava uma saída para o sofrimento. E a saída para o sofrimento que ele apresentava era você reduzir os seus desejos, pegar os seus desejos, moderá-los ou até eliminá-los, porque assim, reduzindo os desejos, moderando esses desejos, você não sofreria mais, porque a base do sofrimento é: eu quero, eu não consigo, logo eu sofro. Eu quero, eu não consigo, logo eu sofro. E o que é que isso tem a ver com viver o agora? É porque a base do viver o agora é você valorizar tudo aquilo que está ao seu redor agora. É valorizar tudo aquilo que acontece na sua vida agora. É valorizar o momento presente. É viver o momento presente. Não é ficar pensando demais no futuro. Não é ficar pensando demais no passado. É você focar no momento presente. Valorizando aqui
o momento presente. E aí, o autor principal, que eu sempre vou falar, é impossível eu falar sobre esse tema sem citar esse autor, porque ele é o meu professor preferido desse assunto, é o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora e Praticando o Poder do Agora. Eu tenho aqui esse livreto, que é um livrinho bem fininho, Praticando o Poder do Agora, e tenho no Kindle o livro completo, que é O Poder do Agora, onde ele vai falando sobre várias coisas sobre esse assunto. Então, lá na filosofia, eu estava pensando no viver é sofrer, acreditando que a vida era... Eu acreditava nisso. Eu acreditava plenamente nisso, que a vida era sofrimento. E era o que eu sentia, era o que eu vivia, era aquilo que passava pela minha cabeça e pelo meu coração. Tanto que eu sempre falo que a monografia foi baseada no segundo filósofo mais pessimista da história, porque o primeiro lugar seria eu. Eu era muito pessimista naquela época. Oi, Érica, muito obrigado, muito obrigada. A Érica falando que estava escutando O Poder do Silêncio dele. O Poder do Silêncio, inclusive, ele pega muitas partes do Poder do Agora. É um livro que ele pega várias afirmações do Eckhart Tolle e vai colocando para a pessoa poder refletir, vai trazendo essas informações. Então, e obrigado pelas felicitações, Érica. Schopenhauer, então ele falava, para você ser feliz, você precisa reduzir os seus desejos. Reduzir esses desejos e começar a valorizar aquilo que você tem. Para ele isso não adiantaria muito, porque na opinião de Schopenhauer, ele acreditava que era impossível você controlar esses desejos e você reduzir. Mas ele pega isso do budismo. E o budismo fala muito sobre essa questão do não desejar. Mas vamos pegar no cristianismo. Vamos pegar as informações do cristianismo, já que a maioria absoluta da nossa população é cristã. Quando você pega, por exemplo, Santa Teresa, ela falava nada querer, tudo ter. Como é que você faz para você ter tudo aquilo que você quer? Você não quer, é só não querer nada. Ou reduzir os seus desejos e aprender a querer mais as coisas que você já tem do que aquelas coisas que você não tem. João Paulo, meu primo, boa noite, muito obrigado. Julieta, psicóloga, minha amiga, muito obrigado. Dr. Guilherme Petito, muito obrigado. Obrigado pela presença. Siluá, olha só, gente, quanta gente boa entrando aqui. Quanta gente boa entrando para poder assistir essa live. Eu espero trazer algum conteúdo bom para vocês. E olha só, gente, eu joguei uma provocação no início, muita gente não estava aqui ainda, mas a provocação é a seguinte: o que é viver o agora para você? Ou como é que você faz para viver o agora? Ok. Então, eu já citei Schopenhauer, que fala sobre essa questão, já citei o budismo, já citei Santa Teresa, né, que também fala nada querer, tudo ter. A melhor maneira de você ter tudo que você quer é não querer nada. Mas eu também falei esses dias, não sei se foi numa live ou se foi num vídeo apenas, que isso não é normal, isso não é natural, o não querer. O normal é querer, então a gente sim vai querer e muitas vezes vai passar pelas frustrações. Só que mesmo assim, vem a importância de você aprender a viver o agora. Tem uma frase que eu acho muito legal. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi com o Dr. Lair Ribeiro. Não sei quem é o autor, mas eu ouvi, como eu disse, na voz do Dr. Lair Ribeiro. E a frase é o seguinte: sucesso é você alcançar aquilo que você quer. Felicidade é você estar satisfeito, satisfeita com aquilo que você tem. Sucesso é você alcançar aquilo que você quer. Felicidade é você estar satisfeito, satisfeita com aquilo que você tem. E eu converso muito com as pessoas nos treinamentos e nas palestras, e aí eu falo para as pessoas sobre felicidade, falo sobre sucesso, e quando eu falo sobre sucesso, inevitavelmente as pessoas já pensam em coisas, elas já pensam em carros, elas pensam em dinheiro, e na verdade para cada pessoa sucesso é algo diferente. Por exemplo, para mim, sucesso é tranquilidade. Dr. Guilherme Linhares, meu amigo tão querido, muito obrigado pela presença. Frigna, minha prima, obrigado. E eu amo essa frase. Sucesso é você sucesso é você alcançar o que você quer, mas felicidade é você estar satisfeito com aquilo que você tem e valorizar aquilo que você tem. Então, o primeiro elemento para você viver o agora é você começar a valorizar as coisas que você já tem. Bom, no meio dessa história vem a questão da doença que manifestou em mim, né?
quem me acompanha já vê nas redes sociais, tá? Minhas fotos. Então eu tive a manifestação da esclerose múltipla e começaram a surgir primeiro os medos e depois os sintomas. Eu comentei uma vez que a esclerose múltipla é um filme de terror. Por quê? Eu dormia toda noite e não sabia como eu ia acordar no dia seguinte. Toda noite eu dormi sem saber se no dia seguinte eu vou estar andando ou não, e como é que eu vou estar me sentindo. Então era um filme de terror, porque eu ficava vivendo muito o medo disso daí. E por causa desse medo eu pensava em tanta coisa, e um dos maiores medos que eu tinha, olha só, um dos maiores medos que eu tinha é de chegar num nível de não conseguir me limpar. De precisar de ajuda para ir ao banheiro, de alguém para poder fazer minhas necessidades e outra pessoa ter que limpar. Gente do céu, olha só quanta gente boa. Olha o Pedro Carrera aqui, obrigado Pedro. Neia Marte, obrigado. Valdinei, que honra você aqui. Josmar, quanta gente boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse era um dos meus maiores medos. Eu ficava pensando muito nisso. Até que um dia veio na minha cabeça o insight. Para de pensar nisso. Pensa no hoje. Hoje você consegue se limpar? Sim, eu consigo. Eu consigo. Então, para de pensar no futuro, no medo do futuro. E, ao mesmo tempo, claro, planeje para que chegue no futuro bem. Esses dias eu ouvi uma palestra de um proctologista e ele falava, cuide da sua saúde para você conseguir terminar a sua vida limpando o seu próprio bumbum. Eu achei interessante isso, até porque para mim casou com esse medo que eu tinha antigamente por causa da doença. Mas esse medo cessou, por quê? Porque hoje eu consigo. Aí de repente veio a Covid. Veio a Covid e muita gente jovem estava falecendo. Muita gente jovem estava falecendo. Aí eu olhei para mim e falei, Fael, para que você ficar com medo de no futuro você não conseguir fazer isso, sendo que você nem sabe se vai chegar lá? Então, valorize o hoje, valorize o momento presente. Então, cada detalhe que eu consigo, cada caminhadinha que eu consigo fazer, cada passo que eu consigo fazer, que eu consigo dar, eu só agradeço e fico feliz por isso, porque é um momento de muita alegria. Olha o Pedro falando aqui, nos honra com essa aula. Deixa eu abaixar aqui. Nos honra com essa aula em seu nível. Obrigado, Pedro. Obrigado pelos parabéns. Pedro, eu vou mandar mensagem para você daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta para te fazer, tá bom? Olha o José Matheus. Ô, José, meu aluno querido. Não me faz rir de algo sério. Mas é para rir mesmo, José. A vida é para ser levada com leveza, com brincadeira. Obrigado pelos parabéns. Olha a Vera. Ô, Vera, que saudade de você. Passou a ter medo de morrer após ser mãe. Muito engraçado, Vera. Muito engraçado. Deixa eu olhar no olhinho de vocês. Uma das coisas que mais pesou para mim com a doença foi o fato de eu estar casado. Pesou, porque eu pensava assim, como é que eu vou cuidar da minha esposa? Como é que eu vou cuidar do meu lar? Como é que eu vou cuidar dela? Poxa, ela casou para ficar comigo, etc. E eu não vou conseguir cuidar. E é engraçado, olha só o que eu fiz, gente. No diagnóstico, o pré-diagnóstico da doença foi em 2015. Ali eu já sabia o que era pela sintomatologia, etc. Eu virei para ela, deve ter sido em 2015 ou 2016, e eu falei para ela, olha, tudo indica que o diagnóstico é esse e o prognóstico é esse. Tudo indica. Aí eu falei para ela assim, você decide. Você tem total decisão, tem total permissão para você decidir se você continua comigo, se você quer continuar sabendo que esse é o prognóstico. Se você não quiser, se você achar que não consegue, tá tudo bem, pode seguir sua vida, tá ótimo, vou continuar com o mesmo carinho por você. E ela tá aí até hoje, comigo e apoiando e suportando cada detalhe. Inclusive agora do dia 10 ao dia 14 eu vou estar em tratamento, vou ficar praticamente internado uma semana. Não vou ficar internado porque eu não vou dormir lá, mas vou passar o dia inteiro tomando medicação, e ela já se organizou para ficar lá comigo. Então é uma parceira assim que não tenho o que dizer, não tenho o que reclamar, assim, só tenho como parabenizar uma pessoa que optou e aceitou enfrentar isso comigo. Aliás, tem um filme sobre esclerose múltipla chamado 100 metros. E lá tem uma fala da esposa do personagem que ela fala assim, você não foi diagnosticado, nós fomos diagnosticados juntos. Então é a mesma forma como eu vejo isso. Mas enfim,
Então, eu trouxe isso para... Eu até me perdi um pouquinho onde é que eu estava no meio dessa história. Olha o Pedro falando que a Ana Lúcia tá junto. Valdinei, Valdinei, grande hipnólogo. Gente, se você gosta de hipnose, siga esse cara aqui, Valdinei Soares. É um mestre. É um mestre. Obrigado pelos parabéns, Valdinei. E o Pedro falando que a Cirlane é uma grande mulher. Concordo, Pedro. Concordo, é uma mulher excepcional. Ah, lembrei que eu estava falando. A Vera estava falando do medo de morrer depois que foi mãe. E aí, Vera, eu comecei a ter todo esse medo de como é que eu vou fazer. E, mais uma vez, o agora me salvou. O agora me salvou, porque eu pensava, hoje eu consigo ajudar em casa? Como é que eu consigo ajudar em casa? Ah, hoje eu só consigo lavar vasilha. Então é o que eu vou fazer. Eu vou lavar vasilha. Eu lavo vasilhas aqui em casa, eu lavo as prestações. Então eu lavo um pouco, depois eu descanso, depois eu lavo um pouco, etc. Só que não só isso, eu consigo ser provedor da casa ainda. Por quê? Porque eu faço os meus atendimentos online, porque eu faço uma palestra, um curso aqui de vez em quando. Aliás, do ano passado para cá, depois que voltamos para o presencial, eu tenho trabalhado muito. Tenho conseguido... Olha, minha mãe, meu Deus, minha mãe entrou. Minha mãe está ficando chique, olha só, a primeira vez que ela entrou aqui na live. Então, eu tenho trabalhado e conseguido ser o provedor, só que o grande detalhe é que tudo isso foi possível ser feito com leveza. Ô, Jaice, obrigado pelos parabéns. Tudo isso foi possível ser feito com leveza, por quê? Porque eu parei de cobrar em excesso. Foi fácil, Vera? Não foi. Não foi fácil parar de cobrar isso daí, mas foi um processo. Foi um processo. Tanto que esses dias, uma aluna de Santa Helena falou para mim, eu quero chegar nesse nível. Não falando sobre mim, falando sobre o que eu estava falando, que foi na live O Poder do Amor. E eu falei para ela, eu levei 36 anos para chegar nesse nível. Na verdade, 37 agora, para chegar nesse nível. Mas foi um passo após o outro. Um dia após o outro. Aí a doença me ensinou muito. Por quê? Porque não dava para planejar muito o futuro. Não dava para planejar muito o futuro. Era preciso pensar no agora. Só que, de repente, eu pego um autor como o Eckhart Tolle e eu descubro que aquilo que eu já sabia, porque eu já tinha visto lá na filosofia, eu já tinha visto estudando as religiões como o budismo, que a verdadeira felicidade consiste em você viver o agora. Em valorizar o agora, do jeitinho que ele é. Do jeitinho que ele é. Do jeitinho que ele está. Se está faltando alguma coisa, valorize mesmo assim. Se está sobrando, valorize mesmo assim. Porque, como diz a Bíblia, se é fiel no pouco, você vai conseguir ser fiel no muito. Mas se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. E eu vou mudar a expressão. Se você é feliz no pouco, você vai conseguir ser feliz no muito. Se você não é feliz no pouco, você não vai conseguir ser feliz no muito. É simples assim. Eu lembro que às vezes eu me via duas coisas. Primeiro com sintomas, né, da doença, às vezes a dificuldade para caminhar. E eu pensava, nossa, se eu melhorar, ou quando eu melhorar, eu vou não sei o quê. Aí de repente vinha a voz da minha consciência dizendo, não é quando melhorar. É agora, porque se eu não aprender a ser feliz agora, quando eu melhorar eu não vou ser feliz também. E outra coisa que eu sempre amei na minha vida foi ter carro. E aí veio a pandemia, veio a redução dos ganhos financeiros, e para completar, veio o problema de saúde. Então, além de estar ganhando menos, ainda estava trabalhando menos, então eu abri mão do carro. Isso já fazem 3 anos, eu acho, ou 4 anos, não sei, 3 anos e meio, que eu abri mão do carro para poder manter a organização financeira. E aí eu pensava, quando eu tiver carro, e aí de repente vinha a minha consciência dizendo, se você não aprender a ser feliz agora, você não vai ser feliz quando tiver carro. E eu lembrava de momentos que eu dirigia, de viagens que eu fazia, e que me davam muito prazer, mas ao mesmo tempo me dava ansiedade, me dava preocupação. E aí eu coloquei a meta para a minha vida. Aprenda a ser feliz agora, do jeitinho que está. Esclerosado, cadeirante, sem dinheiro ou com dinheiro, com cliente ou sem cliente, com sucesso ou sem sucesso, aprenda a ser feliz. Até porque as duas buscas principais da minha vida são felicidade e tranquilidade. Essas são as duas buscas principais da minha vida.
Então, eu pego exemplos como o desse grande autor, o Eckhart Tolle. Tem outros grandes exemplos que eu pego por aí, que eu assisto por aí, que eu vou trazendo para a minha vida, mas ele é um dos principais. E ele conta como é que foi o processo dele, da descoberta dessa questão do poder do agora. De repente ele se viu sem emprego, sem lar e morando na rua, e feliz. Mais feliz do que nunca. Mais feliz do que nunca. Completo, preenchido, pleno. É a hora que cai a ficha. O poder de viver o agora é encontrar a felicidade na vida do jeitinho que ela é, no momento presente, do jeitinho que ela está. Até, gente, para pensar, quem garante que nós vamos acordar amanhã? Quem garante? E o mundo vai seguir. O mundo vai seguir. As coisas, Vera e todos que estão aqui assistindo, vão se reorganizar. Antigamente eu ficava muito preocupado. E se eu morrer, como é que vai ficar minha esposa? E se eu morrer, como é que vão ficar meus pais? Agora eu sei, se eu morrer, tudo vai se reorganizar. Eu não sou insubstituível. Que bom! Que bom que eu não sou insubstituível. Tudo vai se reorganizar. E eu parei de ter medo. Eu parei de ter medo de muitas coisas da vida. Uma coisa boa foi porque eu reduzi, ou na verdade eu eliminei as dívidas que eu tinha, né? Eu tirei o carro, eu mudei para uma casa bem mais, num setor mais simples, na verdade. A casa, na verdade, até melhor, até maior do que o apartamento que eu morava. Só que num setor bem mais simples, mais afastado, ficou muito mais barato. E aí me trouxe mais tranquilidade e eu descobri que a essência da minha busca, o que eu mais busco realmente para a minha vida é essa tranquilidade. Olha a Ellen colocando: deixei de viver muito o agora, não por ansiedade do futuro, mas porque estava presa no passado, no que perdi, dificuldade de deixar ir. São as duas prisões, Ellen. Futuro e passado. A gente precisa olhar para o futuro para planejar, para ter metas, para organizar aquilo que você procura. Aliás, não é que precisa, mas é bom, vale a pena. O passado para poder reconhecer algumas coisas, trazer aprendizados, mas ficar preso não dá. Para isso, às vezes a gente precisa de uma terapia, às vezes a gente precisa de um processo de estudo, de autoconhecimento, para poder romper essa prisão, para soltar o futuro, soltar o passado e viver o presente, porque é só isso que você tem. Eu vejo pais e mães que têm filhos lindos, pequenos, a coisa mais linda do mundo, mas não dão atenção. De repente, olha, a criança está com 18, 20... O tempo voa. O tempo voa. E a mesma coisa, as nossas conquistas, todas as coisas que nós temos e conquistamos na vida. Então, gente, o que fazer para viver o agora? Como viver o agora? Eu não sei te dar uma resposta. Eu não sei te dar uma resposta exata. Eu sei te dar dicas. Dicas eu posso. Por quê? Porque eu leio e porque eu pratico. Mas como eu disse no início da live, talvez você não tenha visto, eu sou um aprendiz. Eu sou alguém que está aprendendo e eu estou compartilhando as práticas que eu tenho aprendido. Então, a primeira dica é escolher. A primeira coisa é escolher, é falar: eu escolho valorizar o agora, valorizar o momento presente, valorizar este instante, como se fosse o último. Tem até uma piadinha meio maldosa, né? Valorize cada momento como se fosse o último. Um dia você acerta. Valorize cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Então, valorizar esse momento como se fosse o último. Ao olhar para aquela pessoa que você ama, olhe como se fosse a última vez que você a está vendo. E saboreie esse momento. Tem muita gente que não consegue saborear nem o alimento. Coloca a comida na boca, dá 2 mastigadas e engole. Então, comece a treinar. Comece a treinar para perceber o sabor. E um dos primeiros treinamentos mais simples de todos, para você saborear o momento presente, é a respiração. É você respirar, fazer uma respiração profunda, encher os seus pulmões, soltar o ar bem devagar e sentir a delícia de ter um pulmão preenchido. E valorizar isso. Agradecer. Esses dias eu contei uma história, aliás, faz tempo essa história. Eu contei que
eu estava lendo vários materiais da Seiichi Noye, eu leio de tudo, gente. Então, eu sempre vou citar religiões variadas, filosofias variadas, culturas variadas, não se assustem. E lendo o material da Seiichi Noye, eles valorizam extremamente a gratidão. Então, eu comecei a praticar mais ainda a gratidão, que, aliás, é um outro tema que a gente pode trazer. Já falei do amor, estou falando do agora. Então, no outro momento, eu posso falar sobre a gratidão. E aí, eu fui ao banheiro para fazer pipi. E o pipi foi tão bom, normal, saudável, tranquilo. E eu agradeci, fiquei agradecendo mentalmente, muito feliz, porque foi bom. E isso faz parte do viver o agora. É agradecer por tudo. Eu tenho vontade de comprar uma casa. Eu fiquei muitos anos sem nenhuma vontade de comprar casa. Aí de uns anos para cá eu comecei a ter vontade de comprar. E na verdade eu comecei a me punir pensando, poxa, a casa era barata alguns anos atrás, agora está caro. Por que eu não comprei na época que era barato? Eu podia ter comprado no interior, ou comprado aqui na capital mesmo. Mas por que eu não comprei? Comecei a me cobrar e me punir. Aí eu fui verificar na minha história por que eu não comprei. Eu descobri que eu não comprei porque eu não queria. Eu nunca quis comprar casa. Tive fases da minha vida que eu quis e agora é uma outra fase que eu quero. E aí eu começo a pensar muitas vezes como é que vai ser quando eu tiver essa casa e às vezes me vem ansiedade. Às vezes eu fico pensando demais no futuro. Aí eu paro, organizo a minha cabeça e falo, amigo, valoriza o que tem. Valoriza o que tem. Agradeça pelo que tem. E eu começo a olhar o que eu tenho e começo a agradecer. E se eu não tivesse? Era para agradecer pelo que eu tinha naquele momento. Então, o agora é você aprender a valorizar aquilo que você tem. Está me vindo na cabeça aqui uma coisa que meus clientes reclamam muito, muitas vezes. Chegam clientes reclamando, meus pais são assim, minha mãe foi assim comigo, meu pai, etc. Principalmente quando eu atendia adolescentes ou quando eu era professor de adolescentes, eu ouvia muito isso. E eu gostava muito de dizer para a pessoa o seguinte, de informar para essa pessoa o seguinte, não existe pai e mãe perfeito. Não existe. Então, se você tem mania de reclamar, você poderia ter o pai que você acha que seria perfeito e ia estar reclamando. Eu vejo, por exemplo, eu queria ter um pai rico. Não adianta. Se não oferece amor, se não oferece carinho, se não oferece atenção, não vai adiantar. Então, é ter gratidão pelos pais que você tem, pela vida que você tem, pelo emprego que você tem. Mas, Fael, eu não gosto do meu emprego. Então se prepara para mudar de emprego, porque emprego você pode mudar, pai e mãe não pode. Mas emprego você pode, então faz. Aquilo que você pode, você faz. A oração da serenidade, que é uma oração que foi criada pelo autor da técnica dos 12 passos para ajudar a pessoa a sair das drogas. A oração diz o seguinte, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir umas das outras. Olha que sabedoria nessa oração, gente. Coragem para mudar, se eu puder. Se for possível que eu mude. Mas serenidade para aceitar se não puder, para aceitar isso aqui e manter isso aqui. E na oração dos 12 passos, eles também colocam uma filosofia, uma frase que faz parte da filosofia dos 12 passos, que é só por hoje. Só por hoje. Então, ele não pede para que isso seja para sempre ou para a vida toda, mas ele pede só por hoje, que só por hoje eu consiga ter essa serenidade. E a mesma coisa, gente, quando nós pensamos no agora, você pode colocar na sua cabeça que só por hoje eu valorize tudo isso que a minha vida me traz. Quando eu falo assim, valorizar o que tem, eu não gosto dessa expressão, porque a gente acaba pensando muito no material, mas quando eu falo valorizar o que tem, eu digo tudo. A capacidade de ir ao banheiro, a capacidade de tomar água, de respirar, de sentir sabores, de ouvir, de enxergar, de existir, de ter alguém para conversar. Ai, Fael, mas eu não tenho. Você não tem isso, mas tem outra coisa. Você não tem isso, mas tem outra coisa. Então valoriza o que tem, só olha aquilo que você tem.
aqui as condições que existem na sua vida e agradeça, agradeça e agradeça. Olha o Fernando comentando aqui, o aniversariante nos presenteando com essa live. Essa foi a meta, Fernando. A meta foi realmente oferecer assim algo que estava no meu coração. Eu estava apreensivo com o tema, porque eu acho complexo. Eu acho complexo absorver isso daí, porque eu demorei anos para começar. Eu não me acho alguém que vive o agora de fato, eu me acho um aprendiz. É a terceira vez que eu estou citando isso, mas vale a pena. Eu me acho um aprendiz, alguém que está aprendendo a viver isso aqui, mas vale muito a pena. Então, gente, outra coisa para você valorizar o agora é a contemplação. Contemplar a natureza, contemplar a beleza, contemplar tudo o que existe ao seu redor, olhar para o céu. Uma das coisas que eu gosto daqui onde eu moro é que eu fico aqui nesse quarto que virou escritório e fico olhando lá no quintal da vizinha. Fico olhando o quintal da vizinha. Não dá para ver o quintal da vizinha, mas dá para ver a copa das árvores que tem lá. E eu fico namorando as árvores, olhando para as árvores. E eu ainda coloquei umas plantas aqui que minha mãe plantou e trouxe para mim. E eu fico olhando aqui as plantas que tem aqui no meu quintal, lindas essas plantas. E eu fico olhando e eu tenho muita vontade, no futuro, morar num lugar com muita natureza, igual era lá no setor universitário. Eu gostava muito quando eu morava no universitário e da sacada eu via muitas e muitas árvores, tanto da praça universitária quanto da UFG. E eu tenho muita vontade de morar num lugar com muita natureza e eu vou morar, não sei quando, está nos meus planos. Mas enquanto eu não estou lá, eu valorizo a minha plantinha e as plantas da vizinha. Eu valorizo o que eu tenho, porque uma folha é natureza, assim como a floresta. Tem muita gente que fica esperando ter tudo para valorizar o pouco. Não faz isso, gente. Valoriza o agora, valoriza o momento presente. Então, dá uma respirada bem profunda. E, se possível, já agradece. Obrigado por eu conseguir respirar. Obrigado por esse ar. Obrigado por essa vida. Obrigado pelo que eu tenho. Agradece. Agradece por todas as coisas. Obrigado pela água que você tem para tomar, pela casa que você tem para morar ou não. Obrigado por cada coisa. Comece a valorizar o momento presente. Comece a valorizar o agora. Comece a valorizar aquilo que você tem. É esse o início do processo. A partir daí, permita, porque vão vir muitas dúvidas. Por exemplo, uma coisa que às vezes eu me perguntava, poxa, se eu ficar valorizando agora, será que eu não vou parar de construir o meu futuro? Não. Não vai. Pelo contrário, você vai construir um futuro muito mais estruturado, muito mais firme, muito mais valioso. Então, valorize o agora, viva o agora, para você construir um futuro maravilhoso. Construir um futuro maravilhoso. E por fim, gente, finalizando já, vocês já sabem que a meta das nossas lives é durar de 30 a 40 minutos. Por fim, confie. Confie que o agora é o melhor que Deus pôde te dar diante das coisas que você escolheu ao longo da sua vida. É o melhor que Deus pôde te dar diante das coisas que você escolheu ao longo da sua vida. Eu me vejo aqui com problema de saúde, etc. E eu penso o seguinte, tá ótimo, porque sempre poderia ser pior. Tá ótimo. Gente, tem tantas conquistas na terapia que eu conduzo toda terça-feira, terapia de reprogramação emocional e mental. Você pode fazer, viu? Terapia em grupo. A terapia que eu conduzo toda terça-feira, eu comecei um hábito agora que é todo início de sessão nós vamos falar dos milagres da semana, ou dos milagres do dia, e assim por diante. Na terapia de terça-feira eu contei um milagre que aconteceu comigo. O milagre foi o seguinte, eu tenho um curso para ministrar em Brasília agora, no domingo, e aí, na verdade, o curso estava marcado para o sábado, e depois fizeram uma mudança, fiquei para o domingo, e eu tinha carona para ir e voltar no sábado. De repente, no domingo eu não tinha mais. Então, a partir de agora, eu ia ter que ir de ônibus, que é mais complicado, mas tudo bem, eu estou indo para Rio Verde de ônibus frequentemente, então já peguei o ritmo. Apesar de que para Brasília é diferente, que eu teria que ir para a rodoviária central, que é menos acessível. Mas eu pensei, tá tudo certo, tudo se organiza. De repente, a coordenadora falou assim, Rafael, eu vou mudar minha agenda. Ao invés de eu ir no sábado, eu vou no domingo. Eu vou fazer a abertura do curso no domingo, que aí eu te levo e te busco. Olha que milagre!
Olha que milagre! É isso, gente. É valorizar os milagres de cada momento e entender que tudo já é um milagre. E tem uma frase que eu cito com frequência, eu já devo ter citado em lives anteriores, e eu vou citar de novo aqui. A frase é a seguinte: se você tem um problema e sabe que o problema tem solução, não se preocupe. Apenas busque a solução. Só isso. Agora, se você tem um problema e sabe que o problema não tem solução, não se preocupe. Se acostume. É isso, gente. É isso. Se acostume. Tem uma doença incurável? Se acostume. E, ao mesmo tempo, acredite nos milagres, acredite na evolução da ciência, acredite que muita coisa pode acontecer, acredite que o seu diagnóstico pode estar errado. Vai atrás das possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, se acostume, porque é isso. Olha só o Zé. Ei, Zé. Zé, eu vou falar os outros aqui primeiro, que mandaram primeiro. Olha aqui. A Joyce colocou dicas mais do que essenciais. Que maravilha, Joyce. Fico feliz porque, como eu disse, eu estava apreensivo, eu sou um aprendiz. A Sejana colocou parabéns, felicidades, gratidão por essas palavras. Obrigado, Sejana. Felicidade para você, para o Rodrigo. Olha, Ellen, Deus ama abençoar filhos gratos. Quem não ama, né, gente? Pai e mãe oferecem tudo o que o filho precisa e, às vezes, muito ou tudo do que o filho quer. Só que quando o filho é grato, ele recebe muito mais. Muito mais. E, acima de tudo, recebe a felicidade. Ventre ancestral, colocando gratidão, Rafa, abençoado seja. Recebo e retribuo. E o José Mateus, colocando aqui, Rafa, sou muito grato a você. Quando cheguei até você em 2018, eu já não estava nem mesmo dormindo. Sou extremamente grato a você e a sua história me emociona. Em todo esse tempo, você nunca se deixou vencer. Você é uma pessoa incrível, parabéns do fundo do coração. E... Peraí. Você é incrível. Zé, você que é incrível, você é um cara que está crescendo no meio dos desafios, está criando uma carreira. Amo ver as fotos de você crescendo, meu gerente do Itaú Personalité, parabéns, continua crescendo, você merece, você sabe que você merece. Cada um de nós merece. Aliás, uma das coisas que mais trava a valorização do momento presente e da vida é a pessoa achar que não merece. E, na verdade, eu quero dizer para você, todo mundo merece. Agora, você sempre pode trabalhar para merecer ainda mais e para ser ainda melhor. Gente, eu acho que é só. Eu acho que é essa a mensagem que eu quis trazer para você sobre como viver o agora, sobre viver o momento presente. E assim, tem problema? Resolve. Não tem solução? Acostuma. Eu preciso muito falar uma coisa. Eu não posso encerrar sem falar isso. Olha o Zé falando que tem um blazer igual aquele que eu usava. Ele olhava no meu paletó e falava, eu quero um blazer desse no futuro. Falava, você vai ter, meu filho, vai ter. Tá aí. Eu tenho que falar uma coisa, gente. O agora, o viver o agora, é aquele momento que você desliga de todo o querer, de toda a preocupação com o futuro e de toda a angústia com o passado e vive só o momento presente. Só que sabe quanto tempo dura isso? Um instante. Então não se preocupe se você tentar viver o agora e de repente está preocupando com o futuro. Ou se você tentar viver o agora e de repente está angustiado com o passado. Não preocupa, dura um instante. Só que é um instante tão valioso que recarrega suas energias pelos próximos dias, ou semanas, ou meses, ou até mesmo anos. Então, é um instante que vale a pena. Pedro, obrigado, obrigadão, Pedro. É isso, é claro, dura um instante no começo, depois você consegue manter por 2 instantes, ou 3 instantes. Mas faz isso. Entenda o seguinte, agora você não tem nenhum problema. Quando eu vou andar, eu preciso das bengalas ou da cadeira de rodas, mas agora eu estou sentado. Para que eu vou ficar pensando nisso? Quando eu sinto dor, apesar que eu quase não sinto dor, eu fico feliz, eu sou muito grato, porque eu não sinto dor, eu sinto fadiga, eu sinto dormência, por exemplo, estou sentindo dormência aqui, daqui a pouco eu vou ter que sentar deitar um pouquinho para descansar. Mas eu sou muito grato por não sentir dor, etc. Mas quando eu não estou sentindo, é só agradecer. Rafael, mas é que eu vou dormir, eu lembro dos problemas. Gente, não é hora de pensar em problema, ali é hora de dormir, mas eu não consigo. Então, aprenda. Aprenda. Rafael, como é que eu vou aprender?
Segue as dicas que eu trouxe, que são o início, e depois procure mestres para ensinar você. Professores, vai fazer terapia se for preciso. Vem fazer a terapia de reprogramação emocional e mental comigo toda terça-feira. E vai seguindo a sua vida. Vai aprendendo. Gente, eu levei 36 anos para conseguir colocar isso verdadeiramente em prática. Talvez menos, talvez mais, não sei. Mas agora, cada dia eu vou aprendendo. E amanhã eu espero aprender mais. E eu quero aprender com você. Eu quero aprender com você, porque eu sei que você também é mestre em muitas coisas e pode me ensinar muita coisa. Olha a Kelly aqui, grande pessoa que me ensina muita coisa, a Ellen que me ensina muita coisa, o Pedro Carré, todo mundo aqui me ensina. Eu aprendo com todo mundo. A Ellen colocou que amou parar tudo para viver essa live agora. Fico muito feliz de ter sido útil para vocês. Me lembro do meu amigo Ricardo Bortoleto, que sempre, toda vez que finalizava uma palestra, ele falava assim: isso agradece por ter sido útil para vocês. Então, gente, o aniversário é meu, mas a gratidão é minha, o presente é para você e é para mim, porque eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto e eu estou levando, eu estou muito, olha meu Deus, o Léo Ribeiro, professor de cabala, que me deu um presente maravilhoso hoje, um livro maravilhoso, juntamente com a Thaís Rabelo, que também me deu um presente, 2 livros que estão aqui na minha mesa. Léo Ribeiro, Thaís, estão aqui os livros, já comecei a folhear os 2, mas agora quero ler, está aqui, está na cabeceira para serem lidos. Muito obrigado, Léo Ribeiro. Tomamos café hoje de manhã e estou aqui com os livros que eu ganhei dele. Brigadão, meu amigo, meu professor, e que honra receber você aqui. Gente, muito obrigado. A gente se vê por aí. Logo, logo tem muitas novidades. Terça-feira, o pessoal de Rio Verde? Terça-feira eu estou em Rio Verde, ministrando palestra. É isso que eu quero perguntar para você, Pedro. Eu quero saber se você vai estar lá, que se você estiver voltando de lá, eu quero carona para voltar. E depois, dia 22, Rio Verde, curso, dia 21, na verdade, curso de hipnose clínica, também em Rio Verde, presencial. Dia 29, curso Método Training em Rio Verde, também presencial. Depois, dia 26 de maio, hipnose clínica em Goiânia, pelo IES, e assim por diante. E domingo, agora vou estar em Brasília, ministrando o módulo de estratégia e marketing para os especializandos em fisioterapia. Então, vou ter a honra lá de ensinar mais alguns fisioterapeutas a cuidarem das suas carreiras, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer imenso ter você aqui. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, vivam o agora cada vez mais. Um abraço e até a próxima!